E ela teve esses dias em São Paulo, porque o nosso cliente mais antigo, aliás, o motivo da pauta ter nascido, foi um cliente chamado McDonald's. Caramba. Nosso primeiro cliente. Que cliente, hein? Pois é. Quando você chegou aqui em João Pessoa ou em outra cidade? Eles chegaram aqui em João Pessoa e, assim, você vê a importância que as grandes marcas dão para assessoria de imprensa. Primeira coisa que eles fazem quando chegam no mercado novo, nesse caso a Paraíba não tinha uma loja no McDonald's, um restaurante McDonald's, é contratar uma assessoria de imprensa local. Porque a publicidade eles fazem via uma agência nacional, né? Às vezes, no caso do McDonald's, até uma marca mundial que faz a publicidade deles. Mas localmente eles precisam ter assessoria de imprensa, porque a conversa com o jornalista do local tem que acontecer localmente. A conversa com o colunista, com o veículo, tem que acontecer localmente. Eles já sabem há muito tempo o quanto é importante a assessoria de imprensa. Então a marca precisava desse escritório montado aqui. Eles contrataram primeiro um pessoal do Rio Grande do Norte que estava com interesse de abrir aqui, já atendia o McDonald's por lá, e começou prestando serviço para eles. Mas passou um ano e pouco, esse pessoal falou, olha, a gente não vai ficar na Paraíba, os nossos projetos no Rio Grande do Norte estão indo muito bem, você quer tocar o negócio em frente? E ela pegou esse desafio e formalmente desde 2000 a pauta comunicação existe, o nosso primeiro cliente foi o McDonald's. Aí eu voltando, ela teve lá num dos eventos que a gente participa, recentemente ela teve em São Paulo, inclusive ela viajou com o Rafael, eles foram juntos para São Paulo nesse voo, e falando que as grandes tendências que vão acontecer, que não tem jeito, né, que o mercado de influência, o mercado de inteligência artificial e o jornalismo, a mutação dele, nesse formato que a gente está acompanhando, né, que a gente já vê hoje, mas cada vez mais consolidado. Não vai existir a televisão, o que vai existir é alguém que produz conteúdo, que transmite na televisão, que transmite multiplataforma, mas cada vez mais consolidado isso daí. Então, quer dizer, você vai ter que aprender a ter diálogo, as marcas precisam aprender a ter diálogo com todas essas frentes, né? E saber que quando você está falando com a TV, você está falando com muito mais gente do que a TV. Está falando com várias audiências que, de repente, não ligaram a televisão, não ligaram ao rádio, mas vão te acompanhar em outros momentos. E ela deu esse start com o cliente McDonald's, né? Qual foi o diferencial? E não foi fácil, né? De jeito algum. Na verdade, o McDonald's nos ajudou muito a abrir barreiras, porque assim, quando você chega, teu primeiro cliente é o McDonald's, você chega com outro nível de importância para chegar numa mesa de uma marca local pode e falar... falar à vontade. Pode falar a marca. Você chega numa mesa para negociar ou conversar com uma marca local e as pessoas te dão mais importância, porque peraí, se essa agência atende o McDonald's, eles têm... E a gente faz parte hoje de uma rede, desde da fundação da pauta, a gente faz parte de uma rede de assessorias no Brasil todo, com mais de 25 marcas, de agências locais que atuam cada uma no seu estado, e a gente compartilha muita informação, compartilha muitos clientes também, então isso nos ajuda bastante. Sim. E a gente também ajuda, imagina só uma marca paraibana que precisa estar presente em São Paulo, a gente conecta com o nosso parceiro de São Paulo, conecta com o nosso parceiro de Minas Gerais, e por aí vai, a gente também recebe essa facilidade. Logo em seguida ao McDonald's, a gente começou a atender a Telemar aqui no Nordeste. Olha então, só que... Porque veio por meio dessa indicação dos parceiros. Quem é que atende a Telemar? Foi quando teve a privatização da Telpa, né? Quando houve nessa virada de privatização da Telpa, que virou a Telemar, isso daí nos anos 2000. Tem gente que tá assistindo que não sabe nem o que é isso. Não é da época do Telpa, não. Pois é. Tem gente que não sabe o que é Telemar. Exatamente. Porque a Telemar depois virou Oi, virou tantas coisas. A Telemar do Ismar Rezende, foi do Ismar Rezende. Figurar, sem memória, né? Um grande... Mas pode continuar. Que isso. É só... O que a gente teve sorte, então, nesse começo, né? Porque grandes marcas que a gente conseguiu, no começo da nossa agência, a gente conseguiu atender esses dois grandes clientes. Num momento que, assim, lá no começo dos anos 2000, as marcas paraibanas ainda não estavam atentas à necessidade disso daí. Mesmo assim, o pessoal da Antares, né, já tinha chamado a gente para fazer a abertura desse departamento dentro da agência, porque é uma parte fundamental é uma área fundamental conversar com a imprensa, né? Quanto é importante conversar com jornalistas, conversar com os veículos de comunicação para explicar o que é que você faz, o que é que você está fazendo, quando acontece uma crise, né?
você bloquear ali, ou ajudar a explicar para a população o que está acontecendo com a marca que está envolvida numa crise. Você Que crise sempre acontece. Não, a Telemar você vê. Eu falo de crise aqui na passa 3 horas começa. Pois é. De crise só foi boa. Mas quando Sempre acontece. Quem é que não sofre um pouquinho? Quem é que não sofre um pouquinho? Não? Menos o nosso querido Kleber com o seu drone internacional. Ali a crise Nosso dele ali, Kleber, ele resolve lá aqui da Media Box Produtora, ele resolve lá. na Grécia. Mas ele ele é um dos grandes nomes do drone, da filmagem com drone mundial. É. Mas eu garanto que o cara que trabalhava com a Loki também era. E mesmo assim, prendendo o cabelo da moça. Exatamente. Crise acontece com qualquer pessoa. Qualquer marca está sujeita a acontecer. Exposto, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo da própria Telemar, outra situação de gerenciamento de crise. Veja a quantidade de pessoas que ligavam, né, para a Telemar reclamando, porque o número não pega tudo. E teve uma outra situação que eu acho que você vai se lembrar, que foi a questão de tirar as lojas físicas para o atendimento Só no digital. Como digital. é que foi essa virada de chave? Foi como todas as situações, né? Você tem que fazer um preparo para tudo isso, né? Quando acontece uma situação dessa, a gente vai falar da Telemar, porque é uma coisa que aconteceu lá atrás. Aconteceu que é massa, Já né? prescreveu. Já prescreveu? Mas naquele momento... Mas quando você faz uma situação dessa, você já tem que preparar, já tem que montar o que a gente chama de gabinete de crise, né? Que existe na política, que existe... Na minha área, tem o que a gente chama de sala de guerra. Sala de guerra. Gabinete de crise, sala de guerra. Você já tem que estar preparado ali. Quais são as principais perguntas? O que a gente vai atender? Porque nem sempre é uma coisa que, no nosso caso, quando vai para a imprensa, tem algumas coisas que você consegue responder. Tem ali o famoso FAQ, né? As perguntas mais feitas. Você dá uma resposta e atende o que o jornalismo quer. Mas muitas vezes foge, aí você precisa levantar informações, preparar uma documentação, levar uma pessoa para conversar com a imprensa, né? Que é outra coisa preparar coletivas de imprensa. Preparar o porta-voz para conversar, porque é isso, se a coisa começa a escalar, você tem que estar preparado para... Aí tem aquele famoso que o pessoal fez, quebra-queixo, aquele network, né? Isso. Não, tem aquelas perguntas que o pessoal prepara, o pinga-fogo, né? Isso. O cara diz, vai entrar aqui. Vai entrar aqui. Responde desse jeito, então evita o conflito. E esse gabinete de crise, você geralmente tem a pessoa do jornalismo, a pessoa do jurídico, a pessoa do contábil, tá todo mundo junto ali. Onde que isso daqui, para onde esse negócio pode esparramar? Tomaram as melhores decisões, né? Uma coisa que não tem nada a ver com... Quer dizer, é uma crise que a gente acompanhou recentemente ao vivo e que não tem nada a ver com o nosso Brasil. O caso da princesa Kate Middleton, né? Que teve aí esse caso da... Qual que é o grande problema que aconteceu? Houve um problema de gerência de comunicação. Verdade. Porque se você tem ali a falta de clareza, né, do que as pessoas perguntando, as pessoas especulando, e eles não tiveram o time correto de falar, peraí, gente, vamos brecar esse negócio por aqui, porque no final das contas, era uma notícia que mais cedo ou mais tarde, eles teriam que contar, eles iriam trazer à tona. E quando você traz um problema desse, você ganha muito mais simpatia do que antipatia. Não teria nenhum problema de contar, mas eles ficaram bloqueando ali. Mas é porque o reino inglês da Inglaterra, daquela região ali, eles gostam desse mistério. Eles gostam de, inclusive, às vezes, não dizer. Mas às vezes eles passam do ponto. Passam do ponto de um jeito que torna uma coisa que podia ser positiva maior, em algo maior e negativo, né?